aqui no programa e vai furar todo mundo. Claro, vamos contar sim. Boa tarde, obrigado, Elton, pelo convite, obrigado, prazer falar com todos vocês aqui. Cara, já tem uma novidade, vamos começar com a novidade? Vamos começar com a novidade. Pois é, temos uma super novidade ainda não anunciada, já esperada, né, que é a abertura do quarto lote das cadeiras cativas da Arena MRV. Todo mundo sabe, as cadeiras são importantíssimas para ajudar na construção da arena. Nós tivemos, principalmente o primeiro lote foi esgotado, né, naquele momento que o Galo foi campeão de tudo. E a gente tem uma super novidade que é, hoje, nós vamos fazer a abertura do quarto lote das cadeiras cativas. Mas a novidade é melhor ainda. A gente vai ter o retorno das cadeiras do setor 1 e do setor 2, que foram aquelas que esgotaram. Só para o torcedor entender qual que seria a posição do setor 1, do setor 2, só para ter uma ideia. Tá, é no nível Brahma, que é o primeiro arquibancada mais próximo do gramado. O setor 1 é o bloco central, então é no meio do campo, cadeira numerada com o nome filé. E o setor 2 são as cadeiras que restarem desse setor, aí o assento é livre, né? O torcedor chega e senta onde estiver disponível. Como essas cadeiras venderam muito bem, vendemos muito rápido e elas estavam esgotadas, a demanda era muito grande, né? Então a gente abriu outros setores, né, que é o setor leste e no superior, livre. Mas o que aconteceu? Nesses últimos tempos, a gente teve novos camarotes e aí uma galera migrou para o camarote. O cara falou, já comprei uma cadeira aqui, posso dar entrada nessa cadeira para o camarote e migrar para lá? Então, a gente aceitou, foi um upgrade, né? E aí sobraram algumas cadeiras que a gente juntou e agora elas vão estar à venda de novo. E aí, importante, nós vamos dar prioridade para quem já é sócio Arena MRV. Ou seja, quem comprou as cadeiras nesse setor vai ter a chance de comprar mais uma para a mulher, para o filho, para o amigo. E depois a gente abre para quem é Galo na veia e depois para o público geral. Ô João, tá tudo dentro do cronograma de vocês? Todos os eventos que já foram divulgados, que já foram massivamente informados pela imprensa, tá tudo dentro do cronograma? O que o torcedor pode esperar da arena, das festas, dos eventos? Tudo dentro do seu cronograma correto? Está tudo dentro do cronograma. Obra, vocês sabem como é que é, né? Sempre tem uma alteração ou outra. A gente, por exemplo, está vivendo um momento de chuvas agora muito complicado. Graças a Deus tem uns 2 dias aí que deu uma estiada, mas a chuva está muito alta e isso atrapalha um pouco, principalmente nas obras do entorno, né? Aquelas obras viárias que vão ser muito importantes para o acesso do torcedor ao estádio. Mas a programação tá mantida. A gente está com o BH Festival, que é a grande inauguração da Arena MRV, com 5 eventos. Né? Começando em 25 de março, se Deus quiser, e se estendendo até maio. Né? Então, esses eventos são uma pré-abertura, vamos dizer assim, uma abertura gradativa, começando com 10 mil pessoas, depois 20, 30, até chegar à casa cheia, de forma que a gente também comece a aprender a utilizar o equipamento, né? Testar tudo, testar acesso, testar estacionamento, catraca. Então, a ideia é a gente se aprimorando gradativamente. Vou girar com cada um dos nossos comentaristas para falar a respeito da arena. Pedro, eu queria começar com você pelo seguinte: você trabalha hoje em dia na área de gerais, né, do caderno de gerais, cidades, e a arena também movimenta muita coisa para vocês ali, né? Você já pensando em pautas, em reportagens, aproveita para tirar suas dúvidas. Se meu chefe estiver assistindo aí agora, ele vai lembrar da conversa que a gente teve essa semana em relação a isso. Mas eu tenho 2 perguntas. A primeira seria em relação à utilização da arena como vamos dizer assim, um ganho para o sócio-torcedor. A gente sabe que o Galo teve uma queda no sócio-torcedor muito grande, principalmente no segundo semestre do ano passado. Como é que vocês estão planejando agora, com um lançamento bem próximo da arena igual tá, para voltar a arrecadar sócio-torcedor? O Galo tinha quase 120 mil, já caiu até para menos de 70, né? Uma queda muito grande. A gente sabe que o campo, que aconteceu em campo, também tem um impacto nisso, mas como é que vocês estão planejando trabalhar nisso nesse primeiro momento agora de cara? Tá, essa é uma atividade que o clube desempenha, né? Não é a responsabilidade minha, mas a gente está sempre junto conversando com o Leandro Figueiredo, com o Daniel Sintra, que são os caras que tocam esse produto. A primeira coisa que eu considero para essa redução é porque muita gente que já tem a cadeira cativa e tem um camarote, ele deixa de ser sócio de NV, né? Porque ele já tem um assento garantido a partir desse ano para assistir aos jogos. Né? Então já é uma tendência de redução natural. E o segundo momento, cara, o torcedor dá uma segurada mesmo no investimento, né? Enquanto está um período sem jogo, o Campeonato Mineiro que tem um apelo um pouco menor. Então a gente imagina que a tendência é de que quando a gente vai ter um estádio próprio, e vai ser, cara, a gente já tem mais 5 mil cadeiras vendidas. Eu tenho mais uns 3 mil de camarotes. Considerando ali imprensa, considerando visitante, a gente está falando que vai sobrar um pouco mais de 30 mil ingressos para serem vendidos por jogo.
Cara, se não for sócio-torcedor, vai ser muito difícil conseguir o ingresso, né? Então, eu entendo que o torcedor vai compreender essa lógica muito brevemente e aí a tendência de o programa dar uma estabilizada, mexer um pouco no ticket médio, talvez, mas a ideia, eu acho que o torcedor vai entender isso muito tranquilamente, que é fundamental ser sócio-torcedor. Tiagão. A minha dúvida é até uma pergunta que eu fiz a respeito dessa situação para o Leandro Figueiredo. Nesse período em que o Atlético não conseguiu conquistar título, teve uma temporada não tão boa, que o torcedor não imaginava que tivesse, porque a de 2021 foi excelente para o torcedor. O Atlético teve uma queda no GNV. Como é que dentro da arena se faz essa ideia de vender as cadeiras? O Atlético consegue, nesse momento, atrair o público para comprar essas cadeiras, mesmo depois de uma temporada em que não teve tanto sucesso? Sim, Thiago, a gente consegue atrair, mas naturalmente tem uma atração um pouco menor. Até porque, outro dia eu brinquei lá em casa, o número de venda de cadeiras, né, o número de cadeiras vendidas reduziu de 21 para 22. Mas eu falei, acabou o milho, acabou a pipoca, né? A gente tinha um número certo de cadeiras para vender. Vendemos tudo, criamos novas, aí naturalmente a demanda já é um pouco menor. Mas eu entendo que agora a gente ainda vai ter um pouco de cadeira, principalmente essas que a gente colocou de volta nos setores 1 e 2. Eu tenho a esperança de que o torcedor, principalmente que já tem a cadeira, vai comprar mais uma ou mais duas para atender o resto da galera. Porque, cara, teve muita gente que, só uma parte aqui, né? Muita gente que comprou sem a mulher saber, né? O cara que comprou a cativa falou, pô, não conta pra minha mulher, não. O cara gastou 50 contos sem condição. Aí agora que a mulher já sabe, não, eu vou comprar uma para você, vou comprar para o meu filho. Então, eu imagino que isso vai acontecer também. Né? E aí o restante dos assentos, que vão ser de venda avulsa, como eu falei na pergunta anterior, é sócio-torcedor na cabeça. Então, realmente, acho que é o momento de torcedor que não tem o interesse ou não tem a capacidade, né, de investir na cadeira cativa, que ele se transforma em sócio-torcedor para poder acompanhar o nascimento aí desse grande sonho que é a Arena MRV. Ô João, antes do Valor fazer a pergunta dele, eu só queria já emendar o que vai ser feito para atrair o torcedor na área, no entorno da arena. O que mais vai ter ali, além de propriamente o estádio, que vai ser um local de visitação. Mas eu queria saber no entorno, como lanchonetes, restaurantes, museu, o que vai ter ali para atrair o torcedor? Deixa até eu incluir uma situação nessa pergunta do Elton. E como, eu não sei se seria combater ou se aproximar daqueles bares que tem ao redor. Por exemplo, o Daniel Oliveira, que é o ator, ele já tem um bar ao redor. E não é um bar licenciado, eu imagino. É o bar dele, né? Então, o que fazer para ou atrair, se aproximar desses concorrentes que existem ao redor da arena? Temos duas questões, né? Uma é a iniciativa privada. O cara que comprou o terreno ali, como o Daniel de Oliveira, ele tem liberdade para se aproveitar do fluxo que a gente vai gerar para poder fazer dinheiro. Né? Então, cara, eu imagino que vai ter estacionamento, gente vai querer colocar ali, vai ter um monte de vendinha de garagem, vai ter uma galera que vai abrir a garagem para colocar 2, 3 carros, isso a gente já sabe que pode vir a acontecer. Isso a gente não tem controle nenhum. Então, o que a gente faz é desenvolver o nosso projeto para conseguir receber da melhor forma possível o torcedor. Então, a nossa esplanada, que não tem loja física na esplanada, pelo menos por enquanto, né? Mas ali a gente vai ter um serviço de atendimento volante muito forte. Então, loja física que você fala é tipo o exemplo ali do Mineirão, que tem aquelas lojas ali. Exato, a gente não tem, né? No nosso projeto, o que foi acordado com a prefeitura, a gente tem ali na esplanada, abaixo do TV Compound, né? O TV Compound é onde os caminhões de transmissão se estacionam. Embaixo a gente vai ter uma série de serviços da prefeitura. Né? Vai ter o Clique, que é um centro de línguas, vai ter a Academia da Cidade. Então, é um espaço que a prefeitura vai usar para ativar a comunidade. Né? Mas ali a gente tem banheiro, bilheteria, uma área de público que a gente também pretende colocar em breve para atuação de loja. Mas agora, quiosque a gente vai ter, venda de carrinho de pipoca, venda de sorvete. Vamos ter uma novidade interessante também para venda de cerveja. Enfim, a gente está pensando numa série de ativações e de atividades para que o torcedor se sinta muito bem acolhido ali, tanto no dia de jogo, né, antes da partida começar, quanto também no dia a dia. Falou. João, boa tarde. A gente sabe que o futebol é um negócio muito caro, né? E se tornou cada vez mais caro. Eu, há 20 anos atrás, eu ia para o estádio com R$20 e ainda voltava com troco para casa. A gente sabe que o destinamento é sempre, realmente, em todos os times, em todos os clubes, de fortalecer o programa de sócios-torcedores, mas até falando pela parte que me chama a atenção, eu sou alguém hoje que frequenta os estádios exatamente por trabalhar com futebol, no meio esportivo. Fora isso, eu não teria essa condição. Tem alguma porcentagem, existe alguma fatia,
ainda que seja 1%, 2%, de valores de cadeiras a um preço mais popular dentro da realidade, repito, a gente sabe que não tem condições de um ingresso hoje ser confeccionado a R$10, por exemplo, coisa de 20 anos atrás. É interesse do Atlético e da Arena ter também essa fatia? Obrigado. Ó, Thiago, o que eu penso? A introdução da sua pergunta foi perfeita. O futebol é muito caro, né? E eu entendo que seja assim, romântico a gente falar, poxa, né, na minha época eu ia muito barato, era muito barato. Como teve gente que fala, pô, o Mineirão antigo era muito melhor. Cara, não era. Né? Então hoje existe uma estrutura profissional e a gente atende o torcedor como cliente, né? E existe uma dificuldade de atender isso que você está falando, até por decisões de Ministério Público. A gente não pode ter preços diferentes no mesmo setor do estádio. Então, eu não posso fazer com que o cara, só porque você está na primeira fila, você vai pagar mais caro do que o cara está na segunda fila. Isso não é possível, né? Então, dentro de uma setorização, a gente tem que trabalhar sempre com o mesmo preço. E aí, a gente tem os preços mais baratos, normalmente são atrás do gol. Mas, de novo, é fundamental que o torcedor tenha o sócio-torcedor, porque aí ele vai conseguir comprar o ingresso de forma mais barata, vai ter desconto, vai ter prioridade. O caminho realmente é o sócio-torcedor. Ô, João, eu ainda não fui lá na Arena. Eu vou à Arena, até está marcado já. Dia 23 eu vou lá fazer uma reportagem para a Band, para a gente mostrar como que está indo toda essa movimentação. Tem uma área que não contém cadeiras para ser somente arquibancada de cimento. Ali, será mais barato o ingresso para comprar ou não? É somente uma área para ficar a torcida organizada ou a torcida mais fervorosa do Atlético? Esse setor sem cadeiras foi realmente um pedido da torcida. Da torcida. Né? Todo mundo queria que não tivesse cadeira e a gente, né, com um trabalho interno muito bem feito, conseguimos as devidas aprovações para que o setor não tenha cadeira. Essa precificação vai ser estabelecida pelo clube, mas a tendência é de que realmente ali seja o espaço mais barato. Mas eu não consigo te responder de bate-pronto. Sim, e como que vão ser os trabalhos? Vocês já pensam nisso? Trabalho de divulgação, para todo o movimento que vai acontecer dentro da Arena nos próximos meses? Porque, como a gente já falou, está chegando, o momento está chegando. O que fazer? Como fazer? O que vai ser feito? Nós temos já um planejamento de divulgação, né, que está pronto. A gente entende que faltam 3 elementos muito importantes para essa divulgação acontecer e fazer mais sentido para o torcedor, né? A primeira é o artista internacional, que é a banda que vai encerrar o festival. Pode dar dica ou não tem dica? Não tem dica. Mas já está fechado esse artista? Não está fechado. Surgiram alguns nomes. Surgiram alguns nomes. Não diga pra gente, Surge o João. nome direto. O cara fala, Coldplay. Cara, Coldplay seria uma banda espetacular. Mas primeiro, não cabe no nosso orçamento, né? O investimento que se faz com ele é absurdo, é muito alto. Fora que o que você tem que adiantar, você ainda tem que dar um pedaço da bilheteria para eles. Então, assim, infelizmente, não cabe no projeto. E o Coldplay, nessa data, que é 27 de maio, vai estar na Espanha. Já está com tudo marcado lá. Então, quem soltou essa bomba aí... Você sabe, então, porque você Eles procurou o olhado. Coldplay. Não, é porque falou assim... Não, a gente sabe, a gente conversou. Mas, assim, quando surgiu esse boato, a gente falou, cara, não é possível, de onde que tiraram isso, né? Aí a gente pesquisou onde que os caras estavam, sabiam que está na Espanha. Então, essa é a primeira questão. A outra questão que é bem importante para a divulgação é o time adversário do Amistoso Internacional, que vai ser a inauguração oficial da Casa do Atlético. Já tem? Tem conversas. Mas Sul-americano, europeu? Vai ser um sul-americano. A questão do europeu, a gente sempre pensa, não, europeu, vou trazer um timaço, cara. Primeiro que é caríssimo, né? A cotação do euro batendo 6, fica muito difícil a gente trazer. A distância e a questão de temporada também dificultam demais. Então, a gente vai trabalhar com um time sul-americano e acho que a torcida vai gostar. E a outra atração é um DJ internacional, né, que vai ser do segundo evento, que é um evento de luzes. Também a gente anunciando, acredito que a gente vai ter um impacto legal na divulgação. Então falta... E já tem o nome do DJ? Tá bem encaminhado. David Guetta? Pode ser. É internacional, né? É internacional. A gente está conversando com os nacionais e internacionais, né? Tem DJs brasileiros que são os tops do mundo. Por exemplo. A Alok é um cara do mundo, o Vintage também é um cara muito importante. Tem brasileiro muito bom na jogada também. Mas a gente está conversando com as duas modalidades. Isso aí é bacana. E a gente vai continuar.